Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 151 do Rural Talks. Para quem não conhece ainda o Rural Talks é um podcast voltado ao agronegócio. A gente chama para essa mesa todas as tecnologias emergentes, startups, corporações que usam essas tecnologias e que fazem Open Innovation, ou seja, inovação aberta, investidores e CVCs e, por que não, os produtores que usam essa tecnologia e validam na ponta o que realmente funciona e o que não funciona. Isso, Kiran Gartland? Isso mesmo, eu escutei 51, pensei naquela cachaça, né? Boa ideia. Cachaça é agro também, então tem que ter. Cachaça é agro, uma boa ideia. Eu não sei se ainda existe, mas na minha época existe em Pirassununga. Pirassununga, você vai passar lá, tem a 51 lá, rodando. Eu não sou muito fã de cachaça, para falar a verdade. Mas, pessoal, voltando aqui, a gente tem... Então, todo o episódio a gente tem um comercial do bem, onde a gente fala do Hospital do Amor de Barretos, que tem uma campanha muito legal que nós ajudamos a propagar, para que você possa conhecer o que esse hospital faz em prol de outras pessoas, que é o Agro contra o Câncer. Então, ele ajuda diversas pessoas ali, ele recebe recursos, né? Inclusive, vocês podem ajudar a gente aqui com o QR Code na tela, para que esse hospital continue fazendo esse trabalho excepcional que é atendendo pessoas no momento de necessidade, tá? Então a Rural está aqui para poder compartilhar, para que você possa conhecer esse trabalho que é feito com muita excelência. Certo? Kiran Gartland, não posso esquecer, dia 26 de novembro temos o Rural Day, lá no Cubo Itaú, o evento que a Rural realiza todo ano em São Paulo para trazer toda a perspectiva de investimento para o próximo ano e também fazer uma limpa, né, do que aconteceu em 2025, mostrando aonde foi o investimento, o que foi feito, tanto na América Latina como no Brasil, mostrando as tendências de investimento para o agronegócio tecnológico. Então, você que está por São Paulo em novembro, fique atento, dia 26 de novembro, a partir das 13 horas no Cubo Itaú. Você é nosso convidado. De novo, o Rural Day, ele é um evento gratuito, mas também com a opcionalidade de você doar R$100 para o Hospital do Amor. Então a gente reverte esse valor para ajudar essa campanha, o Agro contra o Câncer, tá bom? Voltando para a mesa, Kiran Gartland, hoje nós vamos falar de um assunto que você é expert. Exatamente, eu cresci numa fazenda de gado de leite e eu estava falando, naquela época era muito duro, né? Tinha que acordar cedo, não tinha férias, fim de semana. E hoje mudou completamente. Temos robôs para fazer ordenha, tem drones e nem precisa sair de casa, né, para ver tudo que está acontecendo. E hoje, talvez, se tivesse tecnologia, talvez teria ficado como fazendeiro. Meu amigo. Hoje a gente vai falar com Edson Ackerman. Ackerman? É isso? Ackerman. É. Gerente América Latina da Lilai. Lely. Então, Edson Ackerman, gerente América Latina da Lely. Muito bem. Edson, obrigado por estar aqui com a gente hoje. A gente nem vai cortar essa parte porque é bom dar risada, então deixa aí. Desculpa. Edson, obrigado por estar aqui com a gente hoje para poder falar um pouquinho da Lely, do que você faz nesse mercado que a gente acabou de comentar aqui no mercado leiteiro. Exato. Mas antes da gente entrar no mercado leiteiro, eu quero saber um pouquinho de como que você, Edson, parou aqui na Lely, do que te trouxe da engenharia para o agronegócio. Olha, é uma história interessante, né? A vida dá voltas aí, né? Algumas viradas, né? Eu me formei engenheiro mecânico, comecei minha carreira toda na indústria de autopeças, onde foram aí 5 anos e meio. Aí eu fui para uma empresa metalúrgica de grande porte, né, de tratores, e de lá apareceu a oportunidade de instalar a fábrica de uma empresa do ramo de produção de equipamentos de leite, e aí eu fui como engenheiro industrial. E como engenheiro industrial, como gerente industrial, eu acabei na empresa, a empresa era pequena também no Brasil, e eu acabava me envolvendo com todos os processos da empresa. Então a gente fabricava um determinado produto para o produtor de leite, eu era responsável por todo o processo de produção, compras, etc., e pela assistência técnica. Isso começou a me fazer ir para o campo, que muitas vezes eu me envolvia com o processo de suporte técnico ao produtor, né?
A empresa viu que eu conhecia do que eu estava fazendo, então muitas vezes eu participava do processo de venda, ajudava a formar preço, ajudava em todos os aspectos, em qualquer coisa dentro dessa empresa. Aí eu comecei a me envolver, gostar. Dentro da empresa eu comecei a ter oportunidade de visitar campo, visitar países na América Latina, né, onde eu fui me envolvendo. Então a mudança da engenharia, na verdade, eu acabei trabalhando 5 anos e meio como engenheiro efetivamente, e depois disso, dos meus 42 anos de profissão, o resto foi gestão. Eu já comecei com 25 anos a ser gestor de pessoas, e aí eu fui para ser gerente industrial dessa empresa como gestor, e aí a coisa cresceu. É até interessante isso, porque eu saí dessa empresa em 2017, né, eu já estava com 55 anos, 54 anos na época, e eu acabei montando uma consultoria, e falei, vou ser consultor, vou aproveitar o meu conhecimento em gestão e vou ser consultor. Comecei a trabalhar, mas 1 ano e meio depois a Lely apareceu me propondo a oportunidade, né? E aí eu pensei, eu quero voltar para esse mercado, é um mercado que eu gosto, né? A gente fala, é apaixonado pelo mercado, e eu acabei voltando para o mercado. Eu já estava fazendo consultoria em outros tipos de empresas, né? Como parte elétrica, como empresa da área de saúde e outras empresas. Acabei voltando para a Lely. A gente pode falar um pouco mais depois, se quiser, a respeito o que me fez voltar para a Lely, mas basicamente a minha carreira da engenharia para o agronegócio, pecuária leiteira, é mais ou menos essa história que eu contei para vocês. A Lely já estava no Brasil ou já estava chegando? Não, ela já estava no Brasil, tá? Era muito pequenininha, eu fui o 9º funcionário na América Latina, né? Não tinha uma organização clara, né? Tinha algumas funções, eu cheguei para organizar, porque a Lely, ela tinha um gerente que era um canadense, que vinha para cá algumas vezes, ficava algumas semanas, orientava o pessoal, mas quem estava aqui, a hora que eles perceberam que a coisa podia tomar corpo, eles precisavam de alguém local. Foi quando eu apareci, fui contratado e estou há 6 anos na Lely já. Legal. Acho que isso me traz uma pergunta aqui, que eu acho que é o que realmente te chamou a atenção nessa proposta da empresa para você voltar, que seria diferencial de acordo com... que a gente entende que tem times e times, né? Eu acho que é importante, né? Tem o time da vida, tem o time de adoção de tecnologia, que eu acho que é super importante, mas isso me deixa, assim, cara, tá fazendo consultoria, tá numa carreira, tá indo numa carreira um pouco mais leve, vamos dizer assim, né? E ter um desafio desse tamanho, de você fazer uma implementação numa empresa holandesa, num dos maiores mercados de leite do mundo, né, é um negócio que... É desafiante. E uma das coisas que me fizeram primeiro, a proposta da Lely, a forma como a Lely trabalha, a proposta de trabalho dela, que não é só vender equipamento, mas é apoiar o produtor em todo o processo da adoção, né, e que realmente ele venha ter um retorno. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. E outra coisa é que realmente eu sempre gostei de desafios. Como eu falei, com 25 anos de idade eu tinha 70 funcionários. Até algumas pessoas me perguntam como que eu lidava com isso. E eu encarava. Então a Lely me fez a proposta de estruturar o que já existia, né? E foi um desafio, porque eu tive enormes desafios com pessoas, com situações, organizar. Então nós saímos aí, como eu falei, eu fui um 9º funcionário, né? Nós fizemos uma reformulação desse time há 6 anos atrás, e hoje estamos com quase 50 pessoas na empresa, né? Crescendo muito em todos os aspectos, né? Então eu acho que o desafio foi o maior motivador. Como você falou, eu estava num momento de vida que talvez já estivesse pensando, vamos diminuir um pouco o ritmo, tal, etc. Mas eu brinco comigo mesmo, eu gosto de encrenca. E vamos lá, e graças a Deus as coisas estão indo. Conhecimento move o ser humano. Se o cara ficar parado, aí já foi. Isso aí. Né? Tem que trazer novo combustível, né? Mas legal. E vamos explicar um pouquinho então aqui agora. Eu acho que entrar realmente na tecnologia, né? O que você oferece? Você comentou um negócio que é super importante, não é? E que eu acho que a gente comentou até no último episódio, né, Kiran?
não é só mais o produto, né? Tem que ter um serviço embutido, né? Exato. Então é o famoso do service as a software, né? Service as a software, que está pegando muito em voga no mercado de tecnologia. E eu queria entender um pouquinho da proposta de valor da empresa como um todo, né? Porque não é só o robô, não é só o hardware, né? Tem um diferencial tecnológico ali na entrega no final, que eu acho que é esse que faz o diferencial, né? Que faz a entrega do valor total da empresa, né? A Lely, ela tem um conceito que desde o processo de venda, a partir do momento que a pessoa comercial está trabalhando ali com o produtor, nós já temos uma função dentro da empresa que nós chamamos de FMS, que é Farm Management Support, que é um veterinário, normalmente é um veterinário, uma veterinária, aonde começa a conversar com o produtor para ele entender um pouco e a gente conhecer quem é esse produtor, para fazer com que a transição de uma ordenha convencional para a robótica seja a mais suave possível. Porque é uma mudança radical de conceito, em vários aspectos, na maneira de trabalhar, na maneira de interpretar, porque nós temos um software, que nós chamamos de Horizon, onde ele fornece todas as informações. Então, como interpretar aquele software, como você tomar decisões em função da informação que o software te dá. Então, a gente faz esse processo, como eu falei, desde da negociação até o startup. Então, na hora que nós vamos começar a pôr vacas no robô, a gente acompanha, a gente está próximo, nós trabalhamos acompanhando, ajudando o produtor nesse processo. Depois que ele começa a trabalhar, a gente acompanha melhoria nutricional, melhoria de saúde, melhoria de vários aspectos. Nós entendemos que a partir do momento que o produtor tomou a decisão de comprar um robô, um equipamento da Lely, nós temos aí não sei se é a melhor palavra, mas vamos dizer assim, um casamento para sempre. Nós queremos um casamento para sempre. Então essa é a ideia. Nós estamos aí hoje no Brasil, estamos comemorando agora dia 20 de agosto, o primeiro robô instalado no Rio Grande do Sul. São 10 anos do primeiro robô. Estaremos lá para comemorar. E hoje no Brasil nós já estamos aí virando mais ou menos 400 robôs, depois de 10 anos. Legal. O que você falou é bem interessante, porque eu lembro quando meu irmão instalou uns 7, 8 anos atrás, lá na Irlanda, ele tinha duas grandes dúvidas, né, para não fazer. Então, era, ele tinha medo que os animais não iam se adaptar, né, que vai acontecer se o animal não quer entrar? Aí o segundo dele era, se ele para de funcionar, o que eu vou saber de software ou como é que eu vou tirar o leite, né? Então, como o produtor está longe, está lá, logística, né, é difícil, ele pensa, mas quem vai vir aqui e resolver esse problema? Era só quando ele foi visitar algum produtor, falou, não, os animais aprendem rápido. Se você colocar ração lá, eles vão... Posso só te fazer um pequeno corte interessante? A gente fala... brigar para entrar. Né? O animal, ele aprende em 3 dias. Sim. O funcionário em 3 meses. E o dono em 6 meses. Então, o animal, ele depois tirou essa dúvida, né? Porque ele visitou várias fazendas e eu falei, não, o animal ele até briga, né? Ele fica na fila aí esperando entrar. Então, esse tirou uma dúvida. A segunda era também o fato que tudo que quebra aí dá para resolver de uma forma remota. É muito difícil, alguém vai ter que ir lá e resolver algum problema, e normalmente não é esse o caso. O caso é fazer um reset, aí fazer isso de uma forma remota e na hora ele é resolvido. Então, esses eram os dois potenciais problemas na cabeça dele, e que eu mencionei, o que fiz com que ele falou, não, vou investir, porque é muito dinheiro, é um investimento grande, era a questão de sucessão. O filho dele estava indo para a faculdade e ele falou, estou sozinho aqui, que eu vou me matando, né? Vou investir em tecnologia, primeiro para facilitar o trabalho dia a dia, mas segundo para ver se o filho volta, né? Porque como tirando esse trabalho manual, pode ser que ele muda de ideia, né? Depois da faculdade. Então, esses foram as motivações e os medos, né? Eu não sei se no Brasil esse é parecido. É parecido. Eu acho que a questão de quebrou o robô, o que eu faço para a minha produção, não para a minha produção. Então, como você falou, né? O índice de parada é muito baixo, né? A gente tem um trabalho hoje aqui no Brasil que, em geral, ele tem, que a gente chama em inglês de
maintenance, que é a manutenção própria, onde a gente ensina a parte mais básica ao produtor para ele olhar determinadas questões. Então, como nós temos um plantão 24 horas, 7 dias por semana, né, onde ele pode ligar e muitas questões são resolvidas, como você falou, por telefone. Ele já tem uma boa noção, a gente orienta e ele resolve o problema. Se em torno de 30 minutos não resolver, o nosso Lely Center, que eu já falo um pouco sobre o Lely Center... Ia te perguntar agora. Eles vão até a fazenda. Tá? Existe um outro ponto que nós temos hoje, por exemplo, Lely Centers em vários locais do Brasil, porque a Lely não permite que o Lely Center esteja a uma distância maior do que, por exemplo, 200 quilômetros. Aqui no Brasil é 200 quilômetros, ou seja, em 2 horas, ele está na fazenda. Ele tem que estar próximo do produtor. Muitas vezes é muito mais próximo que isso, mas seria o limite... Então precisou, ele vai até lá, já verifica, faz a manutenção, tá? Tem as manutenções preventivas, a Lely tem todo um trabalho de manutenção preventiva para que se evite as corretivas e evite essa parada não esperada, que pode ocorrer, porque nós estamos falando de um equipamento, mas não é comum. Esse é um ponto interessante, né? E depois outro ponto que você comentou é sobre a sucessão. Essa preocupação no Brasil já é grande. Nós temos aí vários produtores. Eu estava conversando, não foi aqui antes de entrar, eu estava falando, nós temos eu tenho um caso muito interessante. Em 2020, eu tive numa feira lá em Campos Novos, em Santa Catarina, e eu conheci um produtor, né, onde ele veio conversar comigo, acabei de fechar, tal, comprei 2 robôs, tal, assinei o pedido, tal, e só assinei porque minha filha fez veterinária, se eu não comprasse o robô, ela ia embora. Né? E foi muito interessante que depois, em 3 anos depois, eu encontrei, por coincidência, a filha dele, no stand da Lely, na Agroleite, que por sinal é semana que vem, né? E aí eu conheci a filha dele. Foi muito interessante saber que ela era a pessoa que ele tinha comentado. E ela estava com o celular na mão, já falando com outras pessoas. Conversei com meu pai, já recebi as vacas que estão separadas, já avisei o que tem que fazer, o que não tem que fazer, num celular a 500 km de distância. Então, hoje, a adoção da tecnologia, muitas vezes, pelo produtor, ou porque ele é um pouco mais novo, ou ele tem um pouco mais de idade, mas ele tem uma sucessão que está exigindo isso, né? Ou é uma exigência real e imediata. Ou você faz, ou a gente não fica. Tá? E a sucessão familiar está pegando em todos os lugares, né? E não deve ser diferente na cadeia leiteira, né? Não. Mais ainda, porque esse é um trabalho muito... duro, né? Porque você tem que estar no horário certo todos os dias do ano. Você não tem nenhum férias. Então, isso é bacana a gente falar, porque a gente realmente vende a ideia, e o produtor compra, e qualquer produtor, que a qualidade de vida do produtor é da noite para o dia. Muda. Sim. Aquela questão de acordar 3 horas da manhã, não ter sábado, não ter domingo, não ter férias, acabou. Se o produtor quer acordar às 4 da manhã, porque ele gosta de acordar, ele acorda. Se ele quer acordar às 8 horas da manhã, ele acorda. Por quê? Ele vai para o robô, o software está lá, as informações estão lá. Ele vai pegar, ele cria a própria rotina dele. Então, ele define a rotina dele. Não é a produção que define a rotina dele, é ele que define. Por quê? Principalmente no conceito da Lely, nós temos um conceito chamado de tráfego livre. Que a vaca ela está muito próxima do comportamento natural. Ela come, ela bebe, ela dorme e ela se ordenha a hora que ela quer. Ela vai para o robô sozinha. Ninguém leva. Legal. Ninguém leva. Vai na hora que quiser, mas é interessante também, eu não sabia disso, mas as vacas têm hierarquia. Tem. Onde tem uma sequência, né? E se uma vaca não está naquela sequência naquele dia... também a hierarquia mais alta tira ela fora. A tecnologia vai identificar, não, tem um animal que não mexeu ou não entrou na sequência naquele dia ou não ordenou no mesmo horário ou no mesmo número de vezes. Então, é melhor você checar aquele animal, pode estar com algum problema. Exato. Então, o animal, normalmente no período da manhã, quando o produtor vai trabalhar, tem ali, nós temos o portão de saída do robô. Se a vaca está perfeita, se ela está com saúde, ela está produzindo, ela está se alimentando, o produtor não vê a cara da vaca. Ele só vai ver a vaca se ela tiver alguma questão. O robô separa, vai para uma área de separação,
e aí ele trabalha com o que tiver, pode ser cio, pode ser um problema inicial de mastite, né, e assim por diante. Isso é muito legal, né? Isso aumentou ganho de eficiência, né? Porque os animais hoje vai em média 2,78 vezes por dia. Sim. Antes ele tirava leite 2 vezes por dia. Né? Exato. No horário certo. Aí agora o animal vai... Tem horário? Tem que ter horário? Eu vi um cara falando que ele ganhou, ele herdou uma fazenda de leite do pai dele, e aí ele falou, por que eu tenho que acordar às 4 da manhã pra ordenhar? Mas você sabe uma das coisas muito interessantes nisso que eu já vi, né, a gente percebe que esse negócio de ordenhar a vaca 4, 5 da manhã é do ser humano. O animal não gosta. O animal, se você observar o comportamento dela nas visitas no robô, entre 4 e 6 da manhã é o horário que as vacas menos visitam o robô. Não sei se você exatamente. Né? Porque é um comportamento humano e o ser humano quer que o animal se adapte à realidade dele. Ele quer fazer isso antes cedo para depois fazer os outros trabalhos, né? Ele quer chegar... Acho que é costume, sabe por quê? Porque, na verdade, antes eles precisavam tirar o leite para tomar o café da manhã. Também, então acho que vem de um costume, não vem? Então e também, mas eu acho que é uma cultura que pegou que produção de leite você tem que ordenhar 4 horas da manhã, depois o cara ordenha 3 da tarde, depois ele ordenha 10 da noite, quando são 3 ordenhas, né? Ele faz isso sábado, domingo, feriado, e vai e tal. E com o robô, como a vaca ela se ordenha, ela vai fazer todo esse processo, como você falou, a tecnologia separa, se o animal está visitando mais do que deveria, ou menos do que deveria, o software indica, né? Mas o produtor ele vai a hora que ele quer. Se ele quer, sábado à noite, ter uma festa no vizinho lá, que ele quer com a família, ele vai, por quê? Ele tem toda a informação na palma da mão no celular. E o robô, se der algum problema porventura enquanto ele estiver fora, além dele ter um funcionário na fazenda, ele recebe uma ligação. O robô liga para ele, até falando em português. Existe um problema, alarme tal, etc. O robô liga e normalmente a gente coloca 3 telefones na fazenda. Liga para o primeiro, não atendeu, liga para o segundo, não atendeu, liga para o terceiro não atendeu, volta. Alguém sempre atende, né? Mas é uma sequência para que tenha tranquilidade e qualidade de vida. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, Edson. Como que está a adoção de tecnologia? Porque quando a gente fala de tecnologia, por exemplo, logicamente na Europa está mais difundido, né? Mas as pessoas entendem que essas tecnologias são para grandes produtores, né? Como que funciona hoje? Como que vocês estão conseguindo democratizar o acesso a essa automação no mercado brasileiro? A gente faz um trabalho, na verdade, hoje, só para você ter uma noção, no Brasil, 90%, se não 90%, 85% dos nossos clientes são pequenos produtores. Que legal. Com um robô, ou 2, ou no máximo 3, porque ele começou com 1, aí a coisa andou, ele foi para 2, etc. Né? Porque hoje um robô são 60 vacas. Então, um produtor com 60 vacas pode ter um robô. Tá? Então, e nós temos, obviamente, produtores maiores no Brasil, né? Com 6, com 8, com 11, 10 para 11 robôs, 8, né? 6. No Brasil é basicamente esse tamanho. Tem produtores maiores que estão trabalhando com a gente, começando com a gente. Tá? Nós iniciamos em 2020, eu entrei em 2019, em 2020 iniciamos um trabalho muito forte de marketing para divulgar isso. Então a gente começou a fazer testemunhos de produtores para mostrar que era familiar, que era a família que trabalhava, todo esse aspecto, para democratizar. E é muito interessante porque a gente conversa muitas vezes com um pequeno produtor falando, isso não é para mim, isso é para grande produtor. A gente vai conversar com um grande produtor, isso não é para mim, isso é pequeno produtor. Então a gente faz um trabalho muito interessante, democratização. É para o pequeno, é para o médio, é para o grande. E aí também é muito interessante porque depende um pouco do país, nesses 4 países que nós atuamos hoje na América Latina, o Brasil é assim. Você vai para a Argentina, já é o oposto. 80% dos produtores são grandes, produtor com 12, 18, 20. Hoje nós temos um projeto que eu te comentei na Argentina, vai ser um projeto que já está em andamento para 96 robôs numa fazenda. Caramba. Tá? Então, a gente mostra que o robô é para um cara que tem 6 mil vacas em ordenha, que é esse que eu estou comentando, e um produtor que tem 60 vacas.
né? Depende um pouco da característica, mas a gente trabalha muito com essa questão do marketing, muito com a divulgação. Nós trabalhamos com revistas especializadas, então Balde Branco, Milk Point, que a gente trabalha para divulgação, e a gente faz um trabalho muito forte de marketing para tentar essa democratização. E vocês têm alguma parceria com financiador, ou com vocês financiam próprio? Como é que imagina que o custo, né, o investimento para o produtor é um grande desafio. Você quer saber, né? O ROI, né? O ROI a gente pode falar. Eu acho que é interessante, mas o capital, né, é caro aqui no Brasil. Hoje a Lely não tem linhas de financiamento próprio. A gente não trabalha com financiamento. Então, os nossos Lely Centers, que eu falei, eu volto a falar dos Lely Centers ainda, são os responsáveis em estar próximo ao produtor e ajudar o produtor a conquistar a linha de crédito, né, muitas vezes através de um programa do governo, muitas vezes através de cooperativas, através de bancos. Né, nós temos produtores com vários bancos, com várias cooperativas que trabalham, etc. Tá? Mas a responsabilidade em atrás do dinheiro é do nosso Lely Center com o produtor. Tá? Nós já tentamos fazer algum tipo de acordo, mas não funciona, até porque a venda não é direta da Lely, a gente não faz venda direta. É tudo através dos distribuidores do Lely Centers. Agora, a gente pode, depois, se você quiser, a gente falar um pouco mais, porque o retorno do investimento você tem na sua família, e também acho que pode falar isso com propriedade, né? É muito bom, porque assim, aumento de produtividade, redução de custos em vários segmentos, com nutrição, com medicamentos, com várias questões, né? O retorno do investimento, a gente fala que pode ser aí entre 5 a 7 anos, tranquilamente. Às vezes menos, se o produtor começar num nível de produtividade muito baixa e ele fizer várias melhorias, isso pode... Tem produtor que eu já vi, é exceção, mas acontece, sair de 24 litros para 44. Tem produtor, por exemplo, tem um produtor hoje grande no Brasil, tá? Que ele tem quase 240 vacas em robô e 2.000 em rotatória. As 240 vacas em robô aumentam a produtividade das 2.240 vacas, aproximadamente, em 1 litro de todo o rebanho. Caramba. Por vaca por dia. Porque hoje virou uma agricultura de precisão dentro do leite. Porque eu lembro, quando a gente crescendo, anotando no caderno, né, quantos litros, olhando lá, e era um trabalho só para os filhos, né, para ficar anotando, e depois aquela informação não foi muito útil. E hoje, né, nós temos tudo no nosso software. Todos os robôs no mundo estão interligados a uma nuvem que a Lely criou. Então, todas as informações são compiladas que ajudam o próprio produtor com informações que voltam de coisas que podem ser feitas e melhoradas dentro da sua produção. Hoje, meu irmão, ele virou um cientista de dados. Ele fica mais tempo na frente da tela do que lá na fazenda, porque ele está analisando, aquele animal, eu acho que não está chegando naquela rendimento, né, ideal. Mas isso que você comentou é bem isso mesmo. A questão toda é dados. O que você fazer com os dados que você coleta. Então, a Lely, ela ensina o produtor a como trabalhar com dados, e os dados trazem informações de como você seguir. O que fazer e assim por diante. É muito interessante. E essa automação, ela, pelo que você me comentou, eu tenho uma pergunta para você, Edson, porque assim, dado que as vacas escolhem o momento que elas vão se ordenhar, né? Isso traz um quê de bem-estar animal. Sim. Como que vocês trabalham até no quesito, tipo, levar isso para a prática, até para o produtor. Ele está ganhando em tempo, está ganhando em produtividade, mas também está ganhando em bem-estar animal desse qualidade de leite. Qualidade de leite. O bem-estar animal, assim, é significativo. Quando você vê um rebanho que está ali sendo ordenhado com um robô, a tranquilidade e como que eu posso falar o termo? Como o animal é dócil, não tem aquela... Porque muitas vezes o animal em determinado tipo de produção, ele é tratado muitas vezes no chicote, meio que gritando, um estresse enorme, né? E no robô isso não acontece. Então é muito interessante você ver como o animal está calmo, tranquilo numa produção com o robô.
Porque o contato com o ser humano é mínimo. É só quando precisa. Uma coisa que me impressionou foi a parte de lavagem, né? Quando manual, você joga água aí, limpa, mas não é a mesma qualidade. Com o robô, ele tem uma escova, né? Que entra com água quente, ele faz quase uma massagem lá no spa dele. Existe todo um processo, né? E a qualidade aí limpa mesmo. Aí qualidade, mas tranquiliza o animal também, porque também. Porque massageia o úbere, isso, né? E massageia e tranquiliza o animal, né? E como eu falei, em 3 dias o animal está acostumado e ele quer entrar ali. Então existe todo um processo porque assim, essa escova, além de fazer toda a higiene, pré-higiene, né, ela também massageia o úbere para estimular o úbere a começar a soltar, aí a vaca soltar, relaxar e soltar o leite. Porque vaca tensa, por que o robô ganha produtividade? Porque a vaca está relaxada. Né? E muitas vezes quando ela está tensa, ela se estressa e segura leite. E a qualidade também testa, né? Acho que a primeira gota, né? Ele já identifica se aquela leite está com algum alto nível de bactéria, alguma coisa assim, e desvia, não mistura. E por quarto. Cada teto é individual, então se um teto está com alguma contaminação, aquele leite já é separado, e os outros 3, por exemplo, se estão saudáveis, já vai normal. É o controle de qualidade já. Exato, ele faz todo esse controle. Mistura, né? Aí você identifica antecipado também para não deixar aquela problema piorar, crescer, mastite, tudo isso. Aí não precisa, você corta o uso de penicilina. Você pega muito. Se uma vaca tiver um início de mastite, o robô pega muito no início. Essa é outra vantagem, porque aí você vai gastar menos com medicamento, a vaca vai tomar muito menos medicamento, e tem toda essa vantagem, certeza. E o LED Centers que você falou, ele ajuda no atendimento quando o produtor precisa, né, que você comentou, mas ele também ajuda, tipo, se por acaso precisa de uma personalização dentro da fazenda, como que funciona isso? O que você chama, só para entender, de personalização? Porque existem fazendas e fazendas, né, médio porte, grande porte, que o produtor precisa se adaptar, existe, vamos dizer assim, acho que a palavra correta é assim, um onboarding desse cara. Sim. Como eu comentei com você, dentro de cada LED Center tem essa função que eu chamei de FMS. Sim. Também tem. Então hoje todos os nossos LED Centers do Brasil têm essa função. Então esse processo que eu comentei com você, desde a venda até o recebimento do robô, o startup, acostumar as vacas, e o processo é acompanhado por um profissional dessa função dentro do LED Center. É uma profissão educação, né? Educacional, né, que ele passa. Né? E não só educacional, mas de orientação. Legal. Então, por exemplo, ele visita a fazenda cada 2 meses, cada 3 meses, ele vai lá, ele vê os números, observa e fala, nós estamos com um problema aqui, a gente pode melhorar isso. Você pode melhorar por causa disso, ele dá todas as orientações, conversa com o produtor, verifica se o produtor concorda com aquilo que ele está fazendo, porque muitas vezes o produtor, não, você está falando é bobagem e tal, coisa assim. Então a gente realmente conversa e faz a melhoria. Nós já vimos aí a produtividade melhorar muito por uma questão, muitas vezes, de nutrição, por uma questão de tempo que estavam deixando o robô, a vaca para ordenhar, estava deixando muito tempo, ou pouco tempo, não aproveitava o potencial da vaca para ordenhar completo. Então, tudo isso a gente faz com o LED Center. E aí, não sei se eu posso, entrando um pouco já falando do LED Center, né? São empresas independentes, autônomas, que têm contrato com a Lely de distribuição. Legal. Onde eles trabalham o que a gente chama de Lely Way of Working em inglês, que é a maneira Lely de trabalhar. Então, a Lely Internacional na Holanda, ela tem o trabalho, ela ensina nosso cluster como trabalhar em todos os aspectos técnicos, essa parte de FMS, todos os aspectos, processo de vendas e tal. E nós, como cluster, temos a responsabilidade de treinar os Lely Centers nas mesmas. Então, a Lely tem como padrão que a experiência de um produtor no interior de Santa Catarina seja a mesma experiência que um produtor nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, na Oceania, na Irlanda, né? Tenha exatamente a mesma experiência ou muito próxima.
Existem algumas questões de cultura, mas em geral é para que seja a mesma experiência. Então a gente trabalha com treinamento contínuo dos Live Centers, no sentido de novas tecnologias, coisas que estão chegando. Eu acabei de retornar agora, um mês atrás, da Holanda, onde nós tivemos um evento que a gente chama de Lely Future 5 Days, né, onde nós levamos todos os Live Centers do mundo, ou quase todos, alguns acabaram não indo por alguma razão, onde foi apresentado pela empresa 6 novas tecnologias. Legal. Que vão chegar, algumas já estão chegando no Brasil agora, outras chegam o ano que vem, né, para realmente aprimorar. Nós estamos lançando, por exemplo, o nosso robô atual é o Astronaut A5, a versão 5, e agora nós estamos lançando a versão A5 Next, com novo software, com nova câmera, nós estamos lançando um filtro automático, que hoje todo o trabalho de filtro de leite é manual. O produtor tem que ir lá e ficar trocando 2 vezes por dia filtro de leite. Nós estamos trazendo filtro automático, que é um elemento filtrante que ele precisa limpar o elemento filtrando a cada 15 dias. Então, diminui mão de obra no sentido de... que é uma mão de obra maçante, repetitiva. Isso é chato de fazer, né? Tá? Mas isso é muito legal, né? Isso aí traz mais eficiência produtiva para o produtor rural ter mais tempo, né? E se preocupar com coisa que agrega valor. E não com um trabalho muito repetitivo que, obviamente, trocar um filtro agrega valor à qualidade do leite. Mas se você tem um filtro que pode fazer isso de forma automática, você usa esse tempo para outra atividade. Agora é uma pergunta minha mesmo, tá? Que eu acho que me bateu aqui. Dado que o produtor começa a implementar, você vê que ele começa a aumentar o tamanho do rebanho depois que ele adota a tecnologia? Como que você tem essa perspectiva? A gente tem aí em todo o tamanho de produtor, quando ele começa a adotar a tecnologia, ele começa... Vamos falar de um produtor com um robô. Ele compra o robôzinho achando que pode melhorar, porque os filhos querem sair, então a coisa, né, começa mais ou menos nessa linha e tal. Aí ele começa a observar todos os benefícios, qualidade de vida deles, né, bem-estar animal, aumento de produtividade, redução de custo, lucratividade maior, etc. Ele começa a observar que muitas vezes, vou comprar mais um, quero aumentar meu rebanho. Isso acontece, vai para 1, vai para 2, vai para 3. Cada um tem o seu limite. Às vezes o cara tem lá uma quantidade de terra que ele também não pode, senão ele vai ter que começar, por exemplo, comprar a alimentação ou área. Muitas vezes ele não tem essa condição para comprar, ou ele tem que, muitas vezes, não tem área para produzir, ou ele compra para produzir, ou ele começa a comprar. Aí ele começa a perder lucratividade. Tem escalabilidade. Exato. Antes ele não podia expandir porque ele era limitado, porque o tempo dele de tirar o leite. Agora, se ele colocou robô, ele vê, eu posso ter vários robôs, o limitante depois vira a ser o tamanho da área, né, que ele tem. E muitas vezes ele não tem intensidade que ele podia ter se ele tiver mais tecnologia. E tem muito produtor que quer ficar no seu robô, depois que quer crescer para 2, para 3. Nós temos aí uma propriedade no Paraná, começaram com 3 robôs. Adoraram, foram para 6. Adoraram, foram para 8. Hoje estão com 8. A gente vê também que quando você se acostuma com um robô para fazer ordenha, depois você quer um robô para alimentar as vaquinhas, depois você quer um robô para limpar, então você acaba vendo, por que está fazendo isso? Deve ter um robô para isso, então aí você acaba deixando mais tecnologia para tirar esse trabalho repetitivo. Exato, e a Lely, ela não oferece, né, nós estamos falando aqui do robô ordenhador, que é o carro-chefe, né, e o que é mais popular hoje, vamos dizer assim, né? Mas nós temos, por exemplo, o aproximador de alimento que no Brasil já estamos bastante, que é o Juno, você deve conhecer o Juno. Nós introduzimos aí o ano passado na AgroLeite e estamos vendendo o Collector, que é quase um aspirador de pó de grande porte para recolher o estrume, né? Todo o dejeto, né? Ele recolhe, deposita num determinado local, retorna e tal, e tudo autônomo. Existem outros produtos que ainda não vieram para a América Latina, que um dia a gente pretende trazer, mas vamos com calma, né? Porque, como eu estou falando, a tecnologia tem que ser adotada aos poucos, né? Não adianta vir com muita sede ao pote, porque a tecnologia precisa de seu ritmo. Básico, né? E começa com
Se você oferecer muito pro produtor, ele não vai pegar. Tem que ser que resolve o problema dele no dia a dia. Uma ali, coisa né? por vez. Não, é legal. E aí, eu vi que você falou que você tem aqui o ordenha, a alimentação, a limpeza e o software de gestão, né? O software, hoje, até uma pergunta que fiquei curioso aqui. Vocês estão integrando ele com inteligência artificial para ter esse item conversacional do produtor com a plataforma? Sim. Eu diria para você que todos os dados, como eles estão todos os dados, dos mais de 50 mil robôs no mundo conectados numa nuvem única, esses dados, imagine, eles são todos compilados, né? E produtores com acima de 8 robôs, eles começam a ter acesso e há um pacote do Horizon que está chegando no Brasil esse ano, que começou agora, onde ele começa a receber dicas através do software, de acordo com o que acontece na produção dele e com a inteligência artificial vendo o que acontece ao redor do mundo, voltam como dicas para o produtor. Acredito que lá para você, na sua família, deve ter isso. Aqui no Brasil é novidade ainda. Estamos entrando agora, tem poucos meses, acho que tem uns 4 meses aproximadamente que entramos com esse processo. Isso é muito legal, né? Isso aí, porque esses insights, na verdade, fazem o cara começar a entender e virar o irmão do Kieran, que fica ali na lista de dados ali para ele poder navegar melhor. E talvez nem precisa fazer tanto análise, porque o próprio sistema já vai indicar. Ele não precisa ficar lá tentando quebrar a cabeça, né? Exato, porque muitas vezes a inteligência artificial retorna com a informação e com a sugestão. Não, isso é fundamental. Eu acho que e aí esse é o ponto. Acho que no Brasil o produtor rural ainda não adota pouca tecnologia porque é complexo, né? Aí ele tem que analisar, ele não sabe, né? Se vem já com insight para ele, seria muito melhor. Aí ele toma decisões melhores na hora certa, sem precisar quebrar a cabeça, né? Para pensar, será que está certo isso? Uma dúvida que eu fiquei aqui, que eu acho que faz sentido, Edson, é o seguinte: você que está lá na ponta, trabalhando com todos esses produtores de leite, que hoje são, acho que os produtores, não sei, em escalabilidade de adoção de tecnologia, mas deve ser lá, pecuária e leite deve ser os que estão ali por último, né, vamos dizer assim, né? Você que pode me dizer melhor, tá? Não, termina a sua pergunta. Pecuária e leite ali devem ser os que estão ali por último, né, na adoção de tecnologia, quando comparado com outras produções de larga escala, igual soja, milho, algodão, logicamente, né? Não vamos comparar com as outras, que senão fica complicado, né? O que você acha que é o maior diferencial que faz a adoção de tecnologia ser lenta ainda? E o que poderia mudar isso, fora a sucessão familiar, que já foi um ponto que nós destacamos aqui? A sucessão familiar, como nós falamos, é um ponto importante, mas o que eu particularmente acredito, principalmente falando assim, em Brasil, é a questão cultural. A questão cultural na produção do leite é muito forte, de que você trabalhar com leite, você vira escravo, você não tem vida, tudo isso, e assim, essa cultura colocada, ela até o produtor, ele reconhecer que aquilo pode trazer um benefício é bem complicado por toda essa cultura estabelecida, né? E como a gente quebra essa cultura? Apresentando cada vez mais informação, né? Criando, por exemplo, a gente cria na Lely muito dia de campo, onde a gente abre uma fazenda, convida lá, vai 100, 150 pessoas, onde a gente apresenta tudo, o produtor fala, a gente apresenta cada etapa do processo, onde a gente tenta mostrar um pouco a respeito disso, né? Um pouco mas eu acho que a cultura e essa quebra, eu falo para você, principalmente desses últimos 6 anos, 5 anos, eu diria, que a gente vem trabalhando muito, vem crescendo muito. Nós saímos aí com uma base em 2019 talvez de uns 30, 40, 50 robôs, mais ou menos, para 400 em 5, 6 anos. Realmente. Então, assim, é um crescimento lento. Eu acho que um outro ponto que eu estou lembrando agora, Fernando, que eu acho que assusta um pouco o produtor, é o investimento.
né? O valor agregado do robô, ele tem que... É difícil muitas vezes reconhecer, tá bom, é um produto de um valor mais alto, mas qual é o benefício? Até ele entender como ele se paga e o benefício, isso também demora um pouco, porque a primeira reação, não, isso não é para mim. Isso é muito caro. Muitas vezes a gente tem os nossos, mesmo os vendedores de Live Center, nós temos um Live Center próprio em Carambeí, né? Onde vai visitar, não, isso não é para mim, não, entra aí, vamos conversar, mas isso não é para mim e tal. Eu falei, tá bom, tá aqui, fica com a informação. E aí o meu vendedor, por exemplo, do nosso Live Center próprio, ele volta. Passa 6 meses, o cara liga, você pode voltar aqui? Vamos conversar? Eu estive observando. Aí começa um namoro. E, obviamente, que uma venda de robô não é uma venda de supermercado, não é chegar lá e tirar um pedido. É um processo. Tomar decisão é lenta, né? É lenta. Em geral, a gente fala aí, tem uma variação, mas varia de 3 a 1 ano, mais ou menos. Pode ser 6 meses, 8 meses, depende um pouco do produtor. Nós tivemos um caso no Brasil que começar a avaliar e efetivamente começar a funcionar foram 5 anos. Caramba. O cara tomar a decisão. Do meu irmão foi vários anos. Foram vários anos. Ele pensando, eu falei, o dia que o filho foi para a faculdade foi o dia que ele resolveu investir. Aí senti mesmo. E aqui no Brasil é assim, eu diria para você que melhor dizendo, 6 meses, 1 ano, para tomar uma decisão, vou comprar. Muitas vezes ele não... Ele reage negativamente, depois ele mesmo, como eu te falei, ele procura. É um processo, eu diria para você que a gente fala, não é uma venda, é um projeto. Sim. E eu acho que não é projeto de vida, né? É um projeto de vida. Um projeto de vida. Que vai mudar, né? Vai mudar a vida dele. Tem que ser o timing do cara e não é o vendedor indo lá ligando para ele que vai mudar alguma coisa. Inclusive, se o produtor começar a fazer, o vendedor começar a fazer isso, acabou, ele perde a venda. Ele perde a venda. Tem que ser outro produtor, talvez, falando o farmer get farmer, né? Acho que é a melhor forma. Vendo outro fazendeiro usando, tira as dúvidas, né, que ele tinha, aquela medo de não dá certo e tudo, mas tem que ser o timing dele. Né? Tem que ser o timing dele. A gente faz, como eu falei para você, essas dias de campo, né, que a gente chama de Open Farm, né, onde ele vai conhecer, muitas vezes, e depois ele retorna. A gente, obviamente, registra nome, telefone, está sempre em contato e tal, né, para que a gente possa estar conversando. Mas isso aí é para todas as tecnologias. Todo produtor, ele sempre olha acerca do vizinho, né? Então, acho que assim, esse é um negócio que melhor vendedor é o próprio produtor. É o próprio produtor. E quando a gente vê que o produtor está caminhando numa fase de uma decisão, ele está naquela, toma ou não toma a decisão, é o momento que a gente leva ele para uma fazenda produtora, deixa ali, a gente sai um pouco de perto, deixa eles conversando, né? E normalmente sai negócio. Edson, a gente está chegando ao final, mas antes da gente finalizar, eu queria trazer aqui 3 perguntas, tá? A primeira eu fiz para você, especial para você, e as outras 2 são iguais para a gente poder comparar com os outros participantes, tá? O que mais te inspira hoje? O desafio da liderança em um setor essencial como o agro, ou a capacidade de gerar impacto real com tecnologia no campo, vendo essa transformação na vida das pessoas? É interessante a pergunta, porque mescla um pouco de cada coisa, né? Eu acho que a gestão, apesar de eu ser engenheiro, eu sempre gostei da gestão, né? E trabalhar com pessoas, incentivar pessoas a fazerem seus trabalhos. Então, tem uma equipe que nós temos hoje para que elas possam atuar junto aos Lead Center, consequentemente o Lead Center atuar junto ao produtor, é muito motivador para mim. E lógico, né? Você está podendo, de alguma forma, trazer uma tecnologia e fazer parte desse processo, apresentando ao produtor de leite uma tecnologia completamente diferente, onde a vida dele vai mudar completamente, né? Aquele conceito que nós estávamos conversando antes aqui da escravidão do leite, aquilo acaba, é fantástico você estar fazendo parte. Eu gosto muito, eu trouxe aqui o exemplo do produtor que só comprou, né? E você fazer parte dessa história, e o dia que encontrei a filha dele, e conheci a filha dele, você conecta, aquilo é um prazer enorme. A ideia de continuar fazendo isso ainda me inspira a tá continuando na batalha. Legal, Edson. Parabéns, isso é super importante. A gente trabalha arduamente aqui na Rural para, de fato, conectar o que a gente chama aqui, o nosso propósito, que é conectar o agro real ao agro tecnológico.
que hoje eles estão distintos, mas no futuro tudo Sim. vai ser tecnológico, né? Outra pergunta, a segunda pergunta é: quem é o comunicador do agro que você mais admira? Olha, assim, não... Puta, agora... Essa pergunta, ela é difícil mesmo, porque assim, o agro ele se comunica de tem vários... muito, mas não tão efetivo, né? Vamos dizer assim. Eu acho que quem faz um trabalho muito bacana, que eu gosto muito na pecuária leiteira, é o Marcelo da Milk Point. Acho que ele faz um trabalho... Carvalho. Né? Marcelo Carvalho, ele faz um trabalho fantástico, ele divulga, ele participa, ele está sempre fazendo podcasts, né? Ele está sempre... Eu acho que é um cara de um... leite, que a gente ele é o principal. a gente reconhece muito o trabalho que ele faz, né? Eu acho que hoje seria ele. um ótimo Obviamente nome. tem canal rural, tem outras coisas que a gente está sempre enxergando, mas eu acho que ele é o cara focado. O ponto dele é leite. Só um comentário, eu acho que o Brasil ainda, até a gente falou sobre um pouco, eu acho que a questão da cultura, e o Brasil ainda falta políticas, incentivos, muito ainda. A gente estava falando das dificuldades para incentivar. E ele faz esse trabalho. Ele faz esse trabalho. É um trabalho de impulsionar, né, o setor, né? É muito forte mesmo. E qual é o skill mais importante para um executivo que lidera a transformação tecnológica no agro hoje? Eu acho que o primeiro ponto é acreditar na tecnologia. Você não consegue implementar nada ou vender uma ideia se você não acredita. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto para o gestor é o que eu consegui fazer dentro da Lely, montar uma equipe focada e direcionada, onde nossa equipe hoje, eu diria para você que 70% da equipe são de jovens, né, de 24 a 37 anos, aproximadamente. Uma equipe muito jovem, que acredita e a gente dá espaço para eles trabalharem. Então isso é fundamental para o sucesso e para a adoção da tecnologia, porque eles acreditam, eles são jovens que estão trabalhando não do lado de dentro da porteira, mas do lado de fora da porteira. Não, levando tecnologia, levando eficiência produtiva, melhorando a qualidade de vida. Conhecimento, a gente falou aqui, né? Qualidade de vida, acho que é fundamental. Edson, obrigado mesmo. Eu agradeço vocês pela oportunidade, foi... Não sei quanto, mas assim, passou muito rápido. Passou muito rápido. Eu agradeço aí pela oportunidade de trazer um pouco da Lely aí para que todo mundo possa, de alguma forma, também conhecer um pouco mais. E quem tiver afim, que consulte o nosso site aí. A gente vai marcar você nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, em todas as redes aqui, para que vocês possam conversar com o nosso público e aí interagir, tirar dúvida. Legal. Inclusive, acho que faz sentido a gente dar um pulo, visitar uma dessas fazendas. Vocês aí. Estão convidados. Tem algum perto aqui de São Paulo? Poder conhecer, Não, em São Paulo, o mais próximo que vocês vão achar deve estar aqui umas... Deixa eu ver, eu te falo já. Umas 4 horas. 4 horas? Minas. Mais ou menos. Itararé. Ali perto de um pouco de Itararé, Itaberá. Aqui passa Sorocaba, passa Itapetininga, vai lá para baixo, como se fosse para o Paraná. É Itaberá. Na verdade, a gente tem já produtor naquela região. Para baixo de Tatuí. Para baixo de Tatuí. Exatamente. Tatuí ali. Avaré para baixo. Ali. Exato. Ali para baixo tem, mas obviamente, se um dia vocês tiverem o interesse de ir lá para a região de Carambeí, Castro, tem fazendas muito interessantes, muito legais para serem conhecidas naquela região. Maravilha, Edson. Muito obrigado. Foi muito legal. Eu tirei várias dúvidas aqui. O Kiran já conhece tudo já, né, Kiran? Então, ele vai me ensinar isso aqui. Estou indo lá, mês que vem eu vou fazer uma visita. Vou fazer Não, vocês são convidados. Eu passei meu cartão, meu contato. Legal. Ótimo. Bom, Edson, muito obrigado. Obrigado, Kiran. Obrigado a vocês que nos escutaram aí. Depois entra no YouTube, Rural Talks, sininho, notificação, joinha, Spotify. Vocês já sabem, né, gente? E nos sigam no Instagram Rural com Você para conhecer um pouco mais de tecnologia que traz eficiência produtiva para o agronegócio, que é responsável por 25% do PIB brasileiro. Valeu, gente. Até a próxima.